Fala pessoal, vamos dar sequência no script aqui do Scrapper. A primeira versão ele bate nesse fis.com.br e obtém todos os dados de tickers um a um, pegando o link de todos eles e acessando página uma a uma e obtendo os detalhes de cada ticker e a gente imprimia no terminal. O que a gente vai fazer é melhorar esse script para melhorar o desempenho dele, deixar ele mais rápido utilizando um recurso chamado Goroutines. Então bora lá. Antes de começar com as Goroutines, vou fazer aqui uns ajustes no código e em seguida a gente vai medir o tempo de execução do script como ele está e depois a gente vai fazer os ajustes utilizando o Goroutine. Então, primeira coisa, vou criar aqui uma struct chamada resource, do tipo struct. Ela vai conter uma lista de ticker, então vai ser uma slice de ticker. Pronto, então com isso a nossa saída, o que eu vou imprimir agora no terminal para usar na API, é exatamente esse resource aqui, que é uma collection, né, um slice de tickers. Vamos só aqui colocar as tags nele para o Go quando a gente for utilizar no formato JSON, a gente já ter esse atributo aqui com o nome tickers, que vai ser a lista desses tickers aqui. Ok, então aqui embaixo, ao invés de termos aqui a lista de tickers, a gente vai ter um objeto tickers. Deixa eu alterar isso aqui. Objeto resource, na verdade. E aqui a gente vai, no final, adicionar a lista de tickers. Eu posso manter aqui e adicionar o resource aqui embaixo. Só onde já precisa aqui na saída. Que é o resource que tem uma lista de tickers que é tickers que a gente está montando ali em cima. Então, ok. Já tenho agora o objeto preparado, né? Estrutura preparado. Uma outra alteração que a gente pode fazer para ficar mais simples de visualizar é extrair a lógica aqui que está nesse laço para uma function. Porque aqui em cima a gente está indo visitar a página principal e buscando todos os links. Então a gente tem uma coleção de links aqui e aqui a gente itera todos esses links para buscar os detalhes de cada ticker. Eu vou extrair aqui esses detalhes para ficar mais simples depois fazer a alteração de Goroutine. Então vamos lá, eu vou mover esse conteúdo aqui que cria um ticker, né, melhor dizendo, para uma function. Vou colocar aqui fetchTicker. Ela recebe uma URL também. E ela vai retornar um ticker ou um erro. Um ticker ou um erro. Ok. Copiando o código aqui. O return vai ser esse ticker. Eu não vou mais adicionar numa lista. Então o retorno vai ser um ticker. Vou colocar aqui, atribuir para um ticker e retornar ele aqui. Não existe mais isso. Aqui, se der algum erro, não vou imprimir aqui. Esse ticker eu vou passar para um ponteiro. Então aqui posso retornar nulo e aqui o erro, caso tenha algum erro. Mesma coisa aqui. Pronto. Aqui, se chegou até aqui, quer dizer que não teve erro algum. Então eu retorno o ticker. O endereço de memória do ticker é retornado. Ok. Então aparentemente já temos aqui. Vamos só rever. Então, para eu obter um ticker, eu faço a aquisição da URL do ticker específico e pego os dados aqui utilizando os selectors e retorno aqui o ticker desejado. Ok, parece que tá ok. Vamos só colocar aqui, fazer o append na nossa lista aqui,
aqui vai ser um ticker agora. Ticker. Opa. Recebe o fetch ticker da URL em questão. Ok. E aqui append tickers. Ticker. Aqui tá esperando um erro. Vamos tratar esse erro. Aqui, se ele retornou algum erro, vamos simplesmente continuar, que eu não quero interromper esse processo, e só logar mesmo. Vamos utilizar aqui um log. E na tentativa de obter os detalhes do ticker, vou printar aqui a URL, só para ficar mais fácil também. Ticker da URL. E a gente coloca aqui a string da URL. Ok, então ajustes no código já pronto. Vamos executar e ver quanto tempo está levando isso daqui para retornar para a gente. Então vamos ver agora quanto tempo esse script leva para terminar a execução. Lembrando que os ajustes que a gente fez aqui até o momento foi só de estrutura, foi só de ajustar como vai ser o output aqui do JSON, para ficar mais fácil de colocar isso lá no server, na API. E outro ajuste foi extrair o conteúdo aqui, o código que estava dentro desse laço, para uma função chamada fetch ticker, só para ficar mais fácil depois de fazer os ajustes com a GoRoutine, mas ainda não teve nada relacionado à performance por enquanto. Então vamos ver quanto tempo está levando esse script para executar por completo. Para isso aqui eu vou utilizar o time para medir o tempo de execução do comando, e o comando vai ser a execução do script. Então go run main.go. E vou fazer o mesmo que a gente fez anteriormente, que é jogar o conteúdo, a saída aqui do nosso comando, para um arquivo aqui no disco. Vamos ver quanto tempo esse script vai levar para executar, e em seguida a gente melhora isso. Ok, ele finalizou aqui. Então esse aqui foi o tempo total que levou para a execução do script. Ou seja, um pouquinho mais de 1 minuto e 30 segundos. Então ignorar o milissegundo, mas é um pouco mais de 1 minuto e 30. Com essa base aqui a gente já consegue ter uma noção para criar a nossa GoRoutine, criar as GoRoutines e comparar com esse tempo aqui se houve alguma melhora ou não. Então vamos voltar para o código. Mas antes disso, vamos ver como que funciona um GoRoutine no desenho, só para ficar mais claro para o entendimento. Então vamos pegar aqui e vamos ver como é que isso funciona hoje. Está funcionando agora. Então a gente tem basicamente a main, que é o nosso script principal, onde tudo é executado aqui. E esse script, ele faz requisições para um site para obter as informações que a gente precisa. Então esse script, basicamente, ele faz requisições HTTP, espera a resposta do site, encaminha a próxima requisição HTTP, espera a resposta do site, e assim vai. O site, se eu não me engano, tem mais de 150 tickers, ou seja, então ele faz a primeira
chamada para obter todos os 150 tickers através dos links e depois ele faz consecutivamente as requisições para o site para obter os dados. Isso daqui não acontece de forma paralela, ou seja, tem a primeira chamada para o site, depois o programa espera a resposta e faz a outra requisição, e assim por diante. O que a gente vai criar com o GoRoutine é deixar essa execução um pouco mais paralela, ou seja, deixa eu copiar aqui. A gente vai ainda ter o script main, só que nesse script main a gente vai criar algumas GoRoutines para que a execução ou a chamada dessas URLs dos detalhes sejam executados de forma paralela. Então, o script main ele vai ser responsável por criar essas GoRoutines. E essas GoRoutines, elas vão conseguir fazer as chamadas aqui HTTP para o site da mesma forma que a gente vem fazendo. A única diferença é que agora essas chamadas, algumas dessas chamadas, elas vão ser executadas em paralelo. Desta forma, a execução do programa, a execução do script, ele fica mais rápido. Ou seja, eu não tenho que esperar toda a requisição retornar para eu fazer uma requisição seguinte. Isso aqui, algumas requisições vão ser feitas de forma paralela porque eu vou ter GoRoutines executando ao mesmo tempo. Então, vamos ver como é que isso fica no código, a criação dessas GoRoutines. No código, para criar uma GoRoutine, é relativamente simples. Basta colocar o keyword Go na frente de uma function. Ou criar uma function anônima para ser executada aqui. Simples assim. Nesse caso a gente já tem uma GoRoutine, ele podia fazer qualquer coisa aqui dentro, é uma function qualquer. Opa. Pronto. O Go ia imprimir esse teste nessa GoRoutine separada que ele ia criar pra gente. Ok? Então, mas antes disso, o que a gente precisa saber é quantas GoRoutines a gente vai querer criar. A gente vai querer que o nosso script crie para fazer as chamadas HTTP. O que eu costumo fazer, o que é de alguma forma recomendado, é pegar o número de CPU do environment que você está executando o script para, com base nisso, ter um número de GoRoutines a ser criado. Também no Go é bem simples pegar o número de CPU do environment que você está executando. Ele tem um pacote, um módulo, né, melhor dizendo, chamado runtime, e CPU num CPU. Pronto, essa function aqui já retorna para a gente o número de CPU, o número de core que a gente tem no environment. Então, para isso, vamos chamar isso aqui de workers. Então a gente tem workers, vai ser quantas GoRoutines a gente vai ter rodando para a gente. E a gente precisa distribuir essas URLs nesses works, para esses works, fazer as requisições. Para isso, vamos voltar e fazer uma continha lá no nosso desenho. Então, para isso, a gente pegou o número de workers, colocar aqui do lado workers, e a gente vai precisar também dividir as URLs que a gente pegou do site, distribuir essas URLs nos workers. Então imagina que
a gente tenha... Vamos imaginar aqui que a gente tenha... Puxar aqui para baixo. Algumas requisições aqui. Três, 5, 6, 7, tá bom. Então a gente tem 7 URLs. Sete URLs aqui que a gente obteve do site. Essas URLs são as URLs dos detalhes do ticker. E a gente precisa distribuir essas URLs pelos workers. Como é que a gente faz isso? Basicamente é pegar o número de workers que a gente tem, ou o número de URLs, e dividir por o número de workers. Isso pode dar um número fracionado, né? No caso aqui a gente tem 3, 6, 7, isso vai dar um número fracionado. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui 3 workers, vamos supor que a gente tenha 3 workers aqui no exemplo aqui fictício. 3 workers. A gente teria que dividir essas URLs em, vamos chamar de chunks. Então a divisão seria mais ou menos nesse formato aqui. Um worker ficaria com 2, outro worker ficaria com outras 2, mas um worker ia ter que ficar com 3. Eu não posso criar mais um worker porque senão eu ia gastar recurso que não precisaria. Eu só tenho 3 workers, eu não posso criar. Eu até posso, mas não seria necessário criar 4 routines se eu só tenho 3 core para ser utilizado. Então, aqui nesse exemplo a gente vai ter 3 workers e essas URLs vão ser distribuídas nesses 3 workers. Então, para isso, a gente deu o nome dessa divisão de chunk. Então, vamos colocar aqui chunk. Chunk 1, 2 e a 3. Vamos fazer a conta aqui para ficar mais fácil para levar para o código. Então, o número do... E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um laço para iterar esse número de chunks e chamar os workers aqui para trabalhar, fazer as requisições em cada URL. Então, a conta para esse nosso exemplo aqui é basicamente... Vamos chamar isso aqui de chunks, que é o que a gente precisa obter. Chunks igual a o número de URLs dividido pelo número de workers. A única coisa aqui que no nosso exemplo aqui, isso aqui vai ser uma fração. Então a gente tem que arredondar, né? Arredondar para cima. Fazer o arredondamento para cima para a gente ter essa divisão correta. Então vamos lá para o código fazer isso daqui. Então vamos lá, aqui no código a gente já tem o workers, que a gente já pegou anteriormente. Vamos fazer agora o cálculo dos chunks que a gente acabou de desenhar. O chunks então na verdade é a length de URLs dividido pelos workers. Ok? É isso que a gente precisa. No nosso exemplo, a gente viu que pode ter situações que isso aqui deu uma fração. Então, a gente precisa usar aqui o math. Math.save para arredondar para cima essa conta.
ele está dando um errinho aqui porque essa function espera um float e aqui a gente está passando 2 integers. O Go não converte automaticamente, mesmo que essa divisão de integer uma fração, ele não converte para float automaticamente. Então vamos fazer essa conversão aqui, tanto para os URLs quanto para os workers. Float 64. Ok. Agora a gente vai utilizar essa continha aí num outro for aqui. Vamos utilizar um outro for, porque esse aqui está utilizando um range. Vamos utilizar um for mais tradicional, porque agora eu preciso fazer uma conta para fatiar, ou melhor, para distribuir as URLs nos workers. Então esse aqui ele tem que iterar por todas as URLs, só que ao invés de ir de um em um, eu vou fazer por chunks. O chunks ali é um float também, então eu vou converter isso para int, mas eu não vou converter aqui não. Isso aqui ele converteu automático pra gente, mas eu prefiro converter não aqui na iteração, converter uma vez aqui. Int. Ok. Então aqui agora a gente já tem o nosso laço. O que a gente vai fazer agora é fatiar o slice para distribuir o número de chunk para um determinado worker. Então vamos pegar esse aqui, o URLs, com o nosso slice. E aqui o Go tem algo bem parecido com o que o Python tem, onde eu posso falar qual que é a partilha a fatia, melhor dizendo, do slice que eu vou querer utilizar. Então aqui na primeira iteração vai ser 0 e aqui eu preciso falar qual vai ser o final. Vamos declarar uma variável chamada end aqui, que a gente vai ter esse final, que vai ser a chunk. Vai ser chunks. Mais igual não. Mais. Aí a gente já calculou. Eu tenho que garantir também que isso não pode estourar, ou seja, o end. Se o end for maior que o len de URLs, então eu tenho que assumir que o end não ultrapasse o limite das URLs. Ok. Fiz o chunk. Agora a gente precisa falar. Agora sim, utilizar uma coroutine, né? Falar para o Go que isso aqui vai ser executado em uma coroutine. Aqui a gente está declarando uma function anônima. O que eu preciso executar aqui dentro? Basicamente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui para cada URL. Iterar as URLs que foram recebidas, mas agora não todas elas, somente essa chunk de URLs que a gente pegou aqui da fatia. Então vamos colocar isso aqui lá dentro da nossa function, porque a gente vai ter vários workers, deixa eu até comentar aqui, vários workers com um pedacinho do slice de URLs executando. Ele está reclamando do tickers porque ele não foi declarado. Deixa eu declarar ele aqui. Ok. E aí, agora ele parou de reclamar aqui, ele está reclamando. Ok. A gente não usou essa variável ainda. A gente precisa passar ela aqui como parâmetro para a função anônima. Vamos chamar de URLs. Vai ser uma slice de string e pronto. Aqui a gente itera essas URLs e passa o URL por fetch. Só que aqui eu não quero mais que ele imprima isso aqui, senão pode ser que a gente tenha algum problema lá na geração do nosso arquivo. E até mesmo porque a gente já viu que isso está funcionando. O problema que pode ter é de
conectividade, né? De indisponibilidade do site, algo do tipo. E quando isso acontecer, eu simplesmente quero que o meu programa continue executando, ele simplesmente não adicione nada que seja nulo no slice. Então é isso. Com isso aqui a gente já tem as coroutines, ou os workers, funcionando. Ok? Agora vamos lá medir. Vamos executar aqui. Isso aqui ainda não está completo. Tem uma falha, mas vamos executar isso para entender melhor qual que é a falha. Aqui agora eu vou chamar desta forma aqui, go run main, que eu não vou fazer com o timer dessa vez para ver o que ele tá, qual que é a saída aqui no terminal. Ele foi extremamente rápido e retornou para a gente um tickers com um array vazio. Isso por quê? Porque o Go, apesar de a gente estar criando as coroutines aqui, o programa ele continua. Então o nosso script ele termina aqui, imprime o nosso slice, porém essas coroutines elas estão sendo executadas em outra thread, vamos dizer assim. A gente precisa falar para o Go que ele deve esperar, né, nesse script ele deve esperar o fim da execução desses workers. Então a gente vai utilizar uma struct chamada waitGroup. Vamos declarar ela aqui, var wg do módulo sync.waitGroup. Deixa eu dar um espaço aqui entre uma coisa e outra. E aqui a gente vai dizer que a gente está criando uma coroutine. Vamos adicionar aqui 1. Então, para cada iteração aqui que tiver de criação de um worker, eu vou adicionar 1. E aqui dentro da function de coroutine, eu vou falar para ele, no final dessa execução, quando terminar essa function, execute esse done. Ou seja, eu falo pro waitGroup que essa worker já terminou o que ele estava fazendo. E aqui embaixo eu vou falar para ele esperar. Espere a execução dessas coroutines que estão sendo executadas aqui, ou sendo chamadas. Ok? Vamos ver como é que fica aqui agora a saída. Eu vou executar aqui da mesma forma. A saída já vai ser diferente, porque agora está guardando a execução das coroutines, por isso que está levando mais tempo. E esse aqui é o output, ou seja, aparentemente está tudo sendo impresso aqui, mas a gente tem um probleminha. Deixa eu voltar no desenho. Imagina que a gente está executando agora aqui 3 coroutines em paralelo e adicionando isso naquele slice de tickers. O que pode acontecer é que uma coroutine tente adicionar um ticker numa mesma posição de outra coroutine, se executada no mesmo instante. Isso pode acontecer. Para evitar esse tipo de problema, o Go também tem uma solução. No mesmo módulo aqui do sync, ele tem algo chamado mutex. Então vamos declarar aqui uma variável módulo sync. Só que agora a gente vai usar essa struct chamada mutex. E aqui, o código que pode sofrer race condition é esse daqui. Para falar para o Go que esse código aqui ele não pode ser executado, a gente coloca um lock. Então, aqui o Go vai evitar que 2 ou mais coroutines acessem o mesmo trecho de código ao mesmo tempo. E aqui no final, a gente vai unlock. A gente vai liberar essa trava que a gente criou aqui. Então, esse trecho de código aqui ele só vai ser acessado por uma coroutine de uma vez. Com isso, a gente já garante que não vai ter aquele problema de adicionar item na mesma posição do slice. Vamos executar aqui de novo agora com time, daquela mesma forma que a gente fez, e vamos ver quanto tempo está levando. Anteriormente estava levando 1 minuto e 30 e alguma coisa. Agora, aparentemente, vai levar menos tempo. Vamos ver.
Ok. Aqui ele levou um pouco menos de 10 segundos para ser executado. Então a gente conseguiu melhorar, né, fazer bastante improvement no tempo de execução do script. Só para terminar aqui, vamos subir. Vamos criar aqui subir aquele nosso servidor apontando para o output e ver se está tudo funcionando conforme a gente espera. Vou dividir aqui a tela. Aqui eu vou fazer o JSON server apontando para o out. Ok. E aqui eu vou fazer o curl localhost da porta 3000. E olha só, o endpoint é tickers. Ele voltou aqui pra gente todos os tickers que ele conseguiu pegar lá do site, ok? Então tá aí. Vou deixar o link do vídeo anterior na description e também o link do repositório do GitHub com essas alterações. Fique à vontade para comentar, fazer pull request no GitHub, sugerindo melhorias, enfim. Deixa o like. Até a próxima, pessoal.